Bom dia a todos. É com enorme satisfação que nós recebemos para o último seminário, não a última atividade deste conjunto de atividades que nós organizamos para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna de 22, que a gente recebe aqui o Dr. Rodrigo Buchignani, que é advogado, que é mestre em Direito pela PUC de São Paulo e que também é artista circense. Dentre outros artigos, outras publicações, o Rodrigo tem um livro chamado A Palhaçada no Direito e o Jurídico no Circo. É um especialista em arte circense e é um especialista também em direito, especialmente no direito na sua relação com a arte, com a expressão popular, manifestação artística de rua. Durante um bom tempo, uns 3, 4 anos, o Rodrigo comandou as apresentações teatrais, circenses, os espetáculos que eram feitos com muito sucesso, às vezes com 3, 4, 5 mil pessoas na Praça Roosevelt. Era o Rodrigo quem organizava, claro que tinha uma equipe, muitas outras pessoas junto, mas o Rodrigo era um dos líderes dessas manifestações. Portanto, alguém com muita experiência na área circense e com muita experiência também na área jurídica, especialmente relacionada às artes. Rodrigo, se você me permite aqui, eu vou revelar para o público que nos acompanha por internet, para o público aqui presente. O Rodrigo me disse uma vez que nos bons tempos, quando nós tínhamos os desfiles de escola de samba no carnaval, então, sei lá, desfilam 10 escolas por noite, 8 escolas por noite, que teve carnaval que ele acompanhou, participou, foi participante de desfile de quase todas as escolas. Porque as escolas é muito comum durante o carnaval, outra festa popular, outra manifestação cultural popular, é muito comum que as escolas precisem de um equilibrista, de um trapezista, de um palhaço, de um artista circense, e todas as escolas convidavam o Rodrigo para integrar um carro alegórico, para liderar ali um grupo no desfile de carnaval. De maneira que o Rodrigo me falou que teve carnaval em que ele saiu em praticamente todas as escolas como participante de todas elas. Verdade ou não? Verdade. Enfim, então nós não estamos conversando com qualquer um, nós estamos conversando com alguém muito especializado na teoria e na prática nas festas populares. Então, Rodrigo, eu agradeço muitíssimo a sua vinda aqui à faculdade, é uma honra recebê-lo, especialmente uma honra reservarmos um espaço para uma manifestação cultural tão relevante quanto é o circo, na celebração da Semana de Arte, que tinha com o circo muita intimidade. Como falou, dentre outras pessoas, como falou a professora Maria Augusta Fonseca, que tem um livro a respeito disso, né, da relação entre o circo e a Semana de Arte. Então é uma enorme alegria recebê-lo aqui, explorar esses temas. A apresentação circense no Pátio das Arcadas, seguramente nós já tivemos várias vezes. Agora, uma manifestação como a de ontem à noite, promovida pela Academia de Letras, uma manifestação ou uma apresentação, um espetáculo rico como o de ontem à noite, de maculelê, eu desconfio, não tenho o registro histórico de tudo que acontece ali no pátio, e acontece muita coisa, mas é possível que tenha sido a primeira apresentação de maculelê nos 195 anos do pátio, né? O que é um motivo de grande satisfação para a faculdade. E é possível também que uma exposição, um seminário que trate
do circo, dos aspectos jurídicos do circo, da relação entre o direito e a arte, ou do mundo da palhaçada projetado no mundo do direito, ou do mundo do direito projetado no mundo da palhaçada, é possível que também a tua seja a primeira, né, da história da faculdade. Não estamos trilhando um mau caminho, na minha opinião. Então, com a palavra do Dr. Rodrigo Buchignani, eu vou pedir licença ao Rodrigo para assistir a palestra de lá, porque assim vejo melhor os teus slides também. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que nos assistem pela internet, que estará disponível de forma permanente. Eu agradeço com carinho as palavras do professor Campilongo, a qual tem uma excelente memória, lembra das nossas conversas falando sobre direito e arte. E eu estudo desde o primeiro ano da faculdade essa relação entre direito e arte. Como é que se dá a comunicação desses dois sistemas? Por um lado, a gente tem a arte, a expressão, as artes plásticas, a literatura, as artes corporais, o circo propriamente dito, a dança, a capoeira. E por outro lado, nós temos o direito. Nós estamos numa faculdade de direito. Então, essas duas formas de comunicação, o que elas buscam? Elas buscam interferir na sociedade de forma direta. Cada um com seu código, programa e o seu tempo. Isso é o que diferencia cada uma delas. Eu optei por fazer direito na infância, e essa história eu conto, que eu tinha 7 anos de idade, assisti o filme Julgamento em Nuremberg e falei, é isso, quero trabalhar com a justiça. E ao mesmo tempo eu tenho memória afetiva dos meus pais me levando ao circo, a qual eu guardo até hoje o cheiro da serragem, o volteio dos animais, o palhaço, o malabarista e aquela figura que a gente chama de barreira. Barreira dentro do circo é o contra-regra no teatro, ou o maquinista dentro das produções cinematográficas. Então é aquela pessoa que coloca o objeto cênico, tira, puxa um cabo, coloca. Então todos esses aspectos já me chamavam a atenção desde a infância. No colégio, eu estudei na FAAP, com os meus 16 anos, e lá já havia um grupo de amigos que praticavam as técnicas circenses. Então lá eu aprendi o malabares, aprendi a pirofagia, que é cuspir-fogo, e a perna de pau. Então desde aquela época a gente já fazia as festas da escola, ia pra praia e fazia eventos na rua, e tudo isso percebendo também como é que se dá a arte com o público e com a autoridade. Nesse caso, a polícia militar ou a guarda municipal. Muito bem. Entro na faculdade de Direito, o circo continua comigo, e desde o primeiro ano de faculdade eu já comecei a realizar pesquisas sobre Direito e Arte, fazia o meu estágio em escritórios de advocacia, e quando chegava sexta e sábado, eu ia para o Farol jogar malabares. Então eu passei 5 anos da graduação também indo para a rua, ocupando espaço público, e lá eu tenho histórias e histórias de como se dava de forma direta essa relação entre a arte e o direito à autoridade, né? Contar um caso rápido aqui. Teve uma vez que eu estava jogando malabares, eu ia lá na Faria Lima com a Juscelino Kubitschek, e eu vejo de longe uma viatura da PM já vindo em velocidade baixa, farol apagado, giroflex apagado. Eu falei, e aí, velho, né? Eu jogava malabares com clavos de fogo, e quando eles chegam perto de mim, eles descem e apontam a arma para mim. Então, naquela hora, o que eu fiz? Soltei as claves de fogo no chão e levantei a mão. Conversa vai, conversa vem, de uma forma muito educada e de coração aberto, aqueles oficiais falam, olha, tem um bambambam que mora por aqui, que ligou para o meu comandante e falou, eu não quero nenhum mendigo na rua, não quero nenhum malabarista sujo na rua.
E o policial, o soldado, coitado, ele cumpre ordem, porque mesmo tendo a consciência de legalidade e ilegalidade, ele cumpre ordem. No final das contas, quem vai sofrer é o policial, né? Então argumentei, falei de direito e tal, até que foi uma conversa tranquila e no final nós chegamos a um acordo. Ele falou assim, daqui a 10 minutos termina o meu turno, então vai tomar um café e depois você volta. Eu concordei, e assim fizemos. Eu fui tomar meu café, 10 minutos depois terminou o turno dele e assim continuou. Então, eu levei também para dentro da academia como que é essa questão do direito na prática, em relação à arte, né? E a gente verifica que já entrando na nossa palestra, que eu preparei hoje alguns pontos que vamos falar, né? O modernismo e o circo, um olhar jurídico sobre as artes. Então, uma pequena introdução, falar de Constituição Federal, sim, porque a gente precisa ter uma clareza de como era a Constituição. A Constituição é o centro organizador do nosso ordenamento jurídico. Então, a partir dela, as normas devem se relacionar de forma harmônica. Então, trazer esse aspecto do texto legal para a gente ver a questão da censura e da liberdade de expressão. Logo após uma breve história do circo, o circo no Brasil, e por fim o circo e o modernismo, os modernistas e o palhaço piolino. Então, da relação de direito e arte, eu já pude falar um pouco no começo, que é justamente isso. A arte e direito são abstrações, criações, concepções intelectuais de interferência direta nas práticas sociais, políticas, econômicas, jurídicas, artísticas, propriamente dito. A arte é um gênero só. E dentro da arte tem várias espécies. Então a gente vai ter a arte do entretenimento, a arte de protesto, a arte política, são várias as formas de arte e cada uma delas mereceria uma palestra para falar das suas peculiaridades. Então, direito e arte são palavras que carregam em si mesmo possibilidades de se estar em sociedade, modelos ideais, um dever ser que busca harmonia social no dia a dia, o ser da comunidade. Apenas para ilustrar, eu estive aqui presente durante todos esses dias e a gente acaba falando de arte, artista, direito, e isso parece abstração para quem não está acostumado com o tema. Então, sobre direito, sobre a questão da comunicação do direito, Meirelles Teixeira fala: direito deverá resultar, portanto, não de obra racional, reflexiva, mas de uma lenta e progressiva diferenciação dos fenômenos sociais até a sua transformação através da consciência coletiva em direito ideal, reflexivo e legislativo. O ideal surge assim do próprio real, através da consciência coletiva, criadora dos valores reais. Então a gente sabe, né, que o direito começa com uma inquietação social, essa inquietação social abrange mais pessoas, toma conta dos noticiários, toma conta do dia a dia, isso chega no legislativo, é feito um procedimento de consenso, votação, aprovação, sanção, norma positivada. Kant, ao falar da arte mecânica e da arte estética, a arte estética é a da filosofia, é essa arte que a gente está acostumado, é o cinema, é o circo, é a dança, é a literatura, e ele fala assim: quando conformando-se ao conhecimento de um objeto possível, a arte cumpre somente as operações necessárias para realizá-lo. Disse que ela é arte mecânica. Se, porém, tem por fim imediato o sentimento do prazer, a arte é estética. A arte é aprazível ou bela. A arte é aprazível quando sua finalidade é fazer que o prazer acompanhe as representações como simples sensações. É bela quando o seu fim é conjugar o prazer às representações como formas de conhecimento. Então,
De alguma forma, artista todos nós somos, mas o que diferencia aquela criação que nós temos em casa, o bloco de poesias, às vezes uma técnica corporal, para a arte propriamente dita? O artista, ele sente a necessidade de botar para fora, de colocar para a sociedade aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. E ele usa as ferramentas da arte para isso. Então, pintura, o circo, a dança contemporânea, a performance, e coloca de forma muito evidente o sentir desse artista nas representações físicas, né? E sobre o exercício, sobre o ofício da arte, Dario Fo, em Manual Mínimo do Ator, ao tratar da comédia dell'arte, ele fala o quê? Que na realidade, em nosso caso, o tema arte é ligado ao ofício. Os gregos, Platão também pensava nessa concepção de arte ligada ao ofício. E para mim também, o direito, a arte própria estética são ofícios. A gente precisa sentar, escrever, praticar repetidas vezes, porque em algum momento isso vai ficar diferente, isso se torna expressivo, entra para o belo. E não menos peculiar, o Brasil, pela Lei 6.533 de 1978, então uma lei ainda da época da ditadura militar. Essa lei é a lei do artista e dos espetáculos públicos. E essa lei, ela traz a definição, não é nem conceito. A definição é algo fechado, encerrado. Fala sobre artista. Artista, profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza para efeito de exibição ou divulgação pública, através de meios de comunicação de massa ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão pública. E também traz a definição do técnico do espetáculo, que é aquele que muitas vezes está por detrás da coxia. E para mim, quem realmente faz o espetáculo acontecer são esses técnicos, que passam meses e horas e dias até mesmo preparando o espetáculo para receber o público. Então, ao contrário do que a gente imagina, é um trabalho muito grande de profissionais para que prepare o palco para que o artista vá e faça a sua parte. E a lei fala assim: técnico em espetáculos de diversão, o profissional que, mesmo em caráter auxiliar, participa individualmente ou em grupo de atividade profissional ligada diretamente à elaboração, registro, apresentação ou conservação de programas de espetáculo e produção. Então, o Brasil, quando você pesquisa o ordenamento jurídico e o oráculo moderno, que é o Google, a gente consegue achar coisas fantásticas. Sabendo perguntar, ele traz. Então, para a felicidade, a lei do artista técnico de espetáculo traz essa definição. E é interessante porque essa questão sobre a liberdade de expressão, se por um lado tem a lei do artista, e existe o sindicato dos artistas, e existe também uma concepção de que só é artista profissional quem tem um registro de artista em carteira de trabalho. Eu tenho. Mas, para nossa sorte, assim como aconteceu com o ofício da música, as artes de uma forma vai acontecer isso também, na qual tem uma DPF, na qual se discute essa questão de se considerar artista profissional aquele que tenha a carteira de trabalho reconhecido pela Delegacia Regional do Trabalho. Isso, de alguma forma, sem dúvida, confronta com o artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, sobre a liberdade de expressão que não depende de censura. Então, veja, tem uma atuação do sindicato muito forte aqui em São Paulo, em teatro, cinemas, espetáculos mainstream, na qual eles entram e exigem o DRT de todo esse pessoal. Se não tem multa, a questão pode ser judicializada e tal. Então, que atualidade é essa que a gente considera classes diferentes de artista?
Então essa DPF já tem maioria de voto e a gente espera que acabe com isso, porque artista é um só, não é o artista do municipal ou o artista da rua, é um só. A nossa primeira Constituição Federal foi a do Império. E lá já há uma preocupação com relação às artes e com relação ao exercício desse ofício. E veja, 1824, quando lançada a nossa primeira Constituição, e quase 100 anos antes da Semana de Arte Moderna. Então, muitos daqueles artistas que estavam naquele local, que produziam, que pesquisavam, eles já sofriam resquícios da Constituição do Império. Então, como a gente viu aqui na palestra que nos antecedeu, até mesmo as formas de fazer solicitação de ingresso ou de rematrícula na faculdade mudou de uma sigla que se referia a um pedido, a um favor, para o pede deferimento. Então, essas questões técnicas, elas demonstram o quê? De como o ordenamento jurídico ele interfere na cultura das pessoas e de quanto tempo que essa norma que ingressa nova começa a fazer diferença no dia a dia dos operadores, ou seja, como realmente a norma se efetiva, né? Então, para ser sucinto, vamos ao ponto aqui. O artigo 35, ele fala, incumbe outro sim ao Congresso, mas não privativamente. Então, ele já dá uma competência comum aos poderes, mas meio que já olha para o Congresso, deixar como responsável para animar no país o desenvolvimento das letras, arte, ciência, bem como a imigração, agricultura, indústria, comércio, sem privilégios que tolham a ação dos governos locais. Então veja que aqui já tem um sinal de censura. Pode, mas desde que não tolham ações de governos locais. Depois o artigo 72, o parágrafo 24, fala: é garantido o livre exercício de qualquer profissão, moral, intelectual e industrial. Aí eu chamo a atenção para aqueles que estudam o direito autoral, essa parte do direito patrimonial, essa parte do direito privado relacionado ao direito às artes, que a gente tem na Constituição que os autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de reproduzi-las pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo em que a lei determinar. Então, olha que interessante. Há uma demonstração de liberdade artística, mas ao mesmo tempo ele já condiciona de como que deve ser essa arte no Brasil, quais são os limites dela. E tem a questão patrimonial aí também com relação a essas obras de arte, essa literatura, toda essa memória para os seus herdeiros, né? E um aspecto interessante, outro, né? Que o decreto 14.529 de dezembro de 1920, 9 de dezembro de 1920, 2 anos antes da ocupação dos modernistas no municipal, é positivada a censura prévia. E Walter Souza, que é um professor da USP, ele escreveu esse livro aqui, que é Piolim, a alma e o corpo do circo. E uma primeira característica sobre o circo, e ainda o é nos tempos de hoje. Lá no século XVIII, a gente tem o Philip Astley, que ele cria o circo moderno. E o que é o circo moderno? É a junção, se assim possamos dizer, de duas formas de expressão. Então, já havia uma cultura desde a Revolução Francesa e muito antes, até Roma, né? Circo Máximo, que já tinha o nome de circo, de exercícios militares sobre o cavalo. Então, os militares, os acrobatas do exército, eles faziam exercícios em volteio
demonstrando o que se podia fazer em cima do animal. Então, saltos, tiros, pular de um cavalo para o outro e assim por diante. Isso é circo também. Agora, quando ele torna moderno, quando o Aspley pega da rua os saltimbancos, né? Então, o palhaço, o malabarista, os acrobatas aéreos, porque há registro também do século XVIII de pano sendo amarrado nas árvores e evoluções, o que hoje a gente conhece como tecido, a corda lisa, que é um instrumento tradicional do circo, também tem registro disso. Então é uma arte predominantemente oral, herdou do nomadismo desses artistas da rua, que é muito antigo, vem da comédia dell'arte, vem da era medieval, de artistas ocupando o espaço público e passando o chapéu. Essa é a forma também de comunicação entre a arte e o público. Eu identifico que o ato do chapéu é quando o público se conecta com o artista, no sentido de que ele também tem boleto para pagar, né? Porque até então, por formação da cultura do Brasil, a gente associa a arte como algo gratuito, como algo que é só vir fazer, e não é por aí. Então a arte de rua por meio do chapéu, ele deixa isso claro. Então, considerando que o circo é uma arte eminentemente oral, passada de geração para geração, com a positivação da censura, lá em 1920, Walter Souza Júnior, ele fala: institui, entre outros mecanismos, a censura prévia dos espetáculos teatrais, o que obriga as companhias de circo a submeterem o texto das encenações ao crivo censório. Com isso, a maior parte das peças que até então eram encenadas a partir da memória oral passaram a ser escrituradas para serem encaminhadas aos departamentos policiais de censura. Tal prática fez com que os textos tradicionais adquirissem forma escrita e obrigou o circense a praticar um saber que não era seu, a escrita dramática. Então, como a gente vai ver mais para frente, Piolín encenou mais de 450 peças teatrais, um volume enorme de textos encaminhado à censura para serem autorizados. Então é importante que a gente faça ressalva. Aqueles textos se atribuem a Piolín, mas a autoria mesmo a gente não sabe, porque essas comédias, esses combinados, essa parte teatral do circo é uma coisa muito antiga, passada de geração para geração, e isso meio que forma um repertório comum no circo. Então, os circenses, eles falam que, qual é o nosso combinado de hoje? Qual é o combinadão? Lembra aquela peça que a gente fez na cidade tal? Aqui vamos fazer um pouco diferente, ao invés de entrar por aqui, entra por ali, naquela hora solta um grito, uma risada, e assim era feito. E uma coisa interessante também do porquê que a arte do circo consegue driblar a censura, né? O circo é uma arte eminentemente física, corporal. Então, como escrever gestos, expressões de rosto, formas de corpo no texto? É difícil. Então, se dá uma ideia muito perfunctória da encenação teatral, mas o que vale mesmo é a ação, é esses corpos em movimento. Então, na época do modernismo, Piolín era o palhaço careca, né? E ele substituiu o chicharrão. E os modernistas vão assistir o espetáculo e eles ficam admiradíssimos com a figura do Piolín, até então careca, substituindo o grande mestre à época, Chinchardão, mas com características daquilo que os modernistas identificaram como uma arte sofisticada e grotesca. E essa relação de dois palhaços, que até tem um vídeo aqui que eu trouxe para a gente assistir, do próprio Piolín, um filme tipo no Fubá, da década de 50, você tem o Augusto
Por um lado, quero o Piolín, que é o palhaço todo torto, é o palhaço de roupas largas, que nada se encaixa, pé grande, enfim, um palhaço deformado, mas augusto, inteligente. Ou quando a gente pensa nos Trapalhões, o Piolín está mais pro lado do Didi. E o excêntrico, que é visto como a figura da autoridade, ou o palhaço branco, que a gente chama, que é um palhaço rígido, que fala firme, que não erra nunca, que está sempre certo. Então esse jogo circense entre augusto e excêntrico, o autoritário, durante séculos e até hoje, revela para o que para a sociedade? Que existem esferas de poder que tratam sobre opressão e oprimido. Então, o circo, por meio da sua genialidade, ele consegue atravessar períodos de censura com esses truques, com esse saber dele. E nisso se faz maravilhas, né? Então, a partir de 1920, para Walter Souza, dá início à dramaturgia circense, a parte escrita. Já encerrando aqui a parte constitucional, a nossa Constituição, o artigo 9º, que assegura que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Aí eu faço uma aspas. Quando a gente estuda a legislação constitucional, ela é perfeita, ela se relaciona com outros direitos, como a livre iniciativa, porque o artista é um empresário. Ela também se relaciona com o direito social, o artigo 6º, o lazer. Então, se entende também como lazer o acesso a essas fontes de cultura. E também aí você vai para o meio ambiente urbano, uma cidade ecologicamente equilibrada também pressupõe a arte, pressupõe a ocupação de artistas nesses espaços públicos. Mas é curioso também que a censura, por ser uma coisa cultural no Brasil e ainda mais relacionado à arte, muitos municípios, inclusive o de São Paulo, questão dos 2000 para cá, criaram a lei do artista de rua, que por um momento parece legal, mas na verdade é a censura deslavada, porque lá a lei do artista de rua diz o quê? O artista pode se apresentar de tal e tal horário. E aquela parte do povo que usufrui da cidade de madrugada? Então, se eu sou um artista plástico e quero ficar com uma luz acendendo e apagando no meio da praça para simbolizar ou significar algo, eu não vou poder? Na Praça Roosevelt mesmo, como o professor comentou, quando a gente optou por fazer esse evento na Praça Roosevelt, eu já sabia da disposição constitucional, eu já sabia da legislação municipal. E aquele dilema, né? Dou o braço a torcer, sigo a censura e vou pedir lá para a prefeitura, ou vamos aí fazer e vejo o que vai dar. Então, a opção foi segurança jurídica. A gente entrava com o pedido na prefeitura regional 4 meses antes da data, e o papel só ficava pronto no dia da apresentação. E mesmo assim, no dia da apresentação, a gente recebia de 3 a 4 abordagens de PM e Guarda Civil Metropolitana perguntando a mesma coisa. Tem autorização? Mas tem isso, mas tem aquilo? Numa das oportunidades eu falei, você quer o papel escrito, né? Quero. Aí eu tirei uma Constituição do bolso. Apresentei para o policial. Falei, tá aqui o artigo tal, tal. Isso daqui não vale para a gente. Eu quero o papel da prefeitura. Então vejam, como essa cultura, desde o império, da autoridade, cerceando a arte, quando o servidor ingressa no funcionalismo, ele também recebe essa carga cultural de como o chefe faz, que aprendeu assim, e isso não se rompe. Então, cabe a nós, operadores do direito e os artistas, a indignação e romper com isso, fazer resistência. Naquela hora, falar, olha, o texto constitucional é assim e tal. E a inovação da Constituição de 88 foi do dispositivar os direitos culturais, que é o artigo 215 e 216,
que fala: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará inclusive a valorização e difusão das manifestações culturais. O Estado protegerá as manifestações culturais populares, indígenas, afro-brasileiras e dos outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então veja, a Constituição é super clara. E atualmente, o que a gente vê emanando do governo federal? Um total desrespeito ao que a própria Constituição manda, que é o de preservar, de incentivar, de garantir. E a Constituição ela também foi ousada, porque ela define o que é patrimônio cultural brasileiro, que são os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência, a identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E quando a gente vê os circos chegando no final do século XIX, e quando esse circo vem para São Paulo em 1920, 1916 e 17 e fica anos e anos e anos, já é um outro circo. Não é aquele circo internacional estrangeiro. É um circo. Já a gente fala sobre isso. Então, pois bem, essa foi a parte introdutória e agora vamos ao que interessa mesmo, né? Aqui é uma imagem do Circo Máximo, na época de Roma. Então a gente já vê algumas peculiaridades, né? Um formato ovalado, que depois veio a ser circular. E por que esse é o formato em círculo e depois o círculo no círculo, né? Os cavalos, eles precisam de velocidade, eles precisam de uma certa inclinação para manter o ritmo do galope. Então ele faz volteios. E no circo tem, para que o volteio aconteça dentro de um tempo adequado, porque a arte também é matemática, a arte também é música. Então você cuida do andamento desses galopes para que as evoluções acrobáticas aconteçam. E esse diâmetro desse picadeiro tem 13 metros. Então, um aspecto interessante, né? Então, mesmo lá em Roma, apesar de ser um espetáculo eminentemente militar, várias as habilidades que faziam isso. Mas quando a gente assiste o filme Gladiador, um filme antigo, ou esses filmes que mostram sobre Roma, percebam que no meio das festas populares ou no meio do trânsito ali, haverá artistas circenses. Haverá alguém jogando malabares, haverá algum funambulismo. Então isso é uma presença muito forte dentro da sociedade. Philip Astley, na Inglaterra, aí tem a data precisa mesmo, 1786, ele funda o circo moderno. E por que ele funda o circo moderno? Porque naquela época era só o exercício militar, da acrobacia, aquele corpo rígido, aquela coisa da virtuose e aquela coisa também que cria uma certa distância do público. Então naquele período o espetáculo já vinha num declínio econômico, então para não perder o seu negócio, Astley tem a sacada de incorporar dentro do circo fixo dele, que ainda existe na Inglaterra, esses artistas mambembes. Então, se por um lado a gente tem a questão do regramento, da rigidez, do planejamento, dos militares, por outro, a gente tem também as características do nomadismo. Quando é incorporado esses artistas de rua no circo, ele traz também essa questão do nomadismo. Ele traz também essa questão dos saberes artísticos das famílias, que se passava de família em família, de geração em geração. E isso veio repercutir no mundo inteiro. Mas aí uma pergunta que se faz, mas só existia mambembe, só existia esse tipo de artista na Europa e no Brasil? Como é que se dava isso, né?
Aqui no livro do Mário Bolognese, Palhaços, que é um professor da Unesp, do Departamento de Artes da Unesp, ele fala assim: desde o século XVIII, tem-se registros de artistas ambulantes percorrendo as cidades brasileiras, que, dentre outras habilidades, executavam números próprios do espetáculo circense. As referências apontam os ciganos como os responsáveis por essas apresentações que ocorriam frequentemente em festas religiosas. A professora Maria Augusta Fonseca falou brevemente durante a leitura de um trecho de Mário de Andrade, na qual ele demonstra o desejo de fugir com os ciganos, né? Ele fala ser roubado, mas existe na consciência popular esse desejo de fugir consigo, né? Então, também de uma forma preconceituosa, atribui-se aos ciganos de roubar as crianças, né? Isso é terrível, isso só piorou a questão dessa cultura e dessa arte fantástica dos ciganos. E como eu acabei de ler, a gente já encontra a presença deles desde o século XVIII aqui no Brasil, e portadores de saberes das artes do circo. E segue o Mário. Sabe-se também que no último quarto do século XVIII já existiam grupos circenses indo de cidade em cidade, em lombos de burros, fazendo de tudo um pouco em pequenos espetáculos, em dia de festa. Acredita-se que, com as constantes perseguições aos ciganos na Península Ibérica, muito tenham chegado ao Brasil, e entre suas atividades incluíam-se a doma de ursos, o ilusionismo e a exibição com cavalos, conforme relata Alice Viveira de Castro. Alice Viveira de Castro é uma pesquisadora do circo, queridíssima. Ela identificou, na época do Brasil rupestre, imagens desenhadas na pedra de um indivíduo jogando malabares. Na China também se tem registro milenar das atividades circenses, então a gente não sabe ao certo quando essas habilidades começaram. E aqui, para terminar essa parte do Marinho, a Alice fala sobre essa questão dos ciganos e dos circenses, né? Vejam, lá no século XVIII, sempre houve ligação dos ciganos com o circo. No Brasil, nos 700, lá no século XVIII, há registros de padres reclamando dos ciganos, que usavam estruturas parecidas com as do circo de pau fincado. Quando essas famílias chegaram, elas não tinham dinheiro, elas só tinham o saber do corpo, e aqui no Brasil, né? Então, portadores de uma memória. Então, elas iam para a rua, faziam as apresentações, passavam o chapéu, ganhavam dinheirinho, elas migravam o quê? Para o circo do Tapa-Beco. Então, aqui no Largo do Paissandu tem uma rua do Abelardo Pinto, que lá é um beco. Então, lá é um bom exemplo, e ali foi usado mesmo por eles. Lá essas famílias iam para becos, tapavam com um pano uma das entradas e cobravam ingresso. Então, esse é o circo de Tapa-Beco. O circo, aqui que ele fala do pau fincado, ainda não tem a lona, mas já é o circo ocupado na praça, na qual você vê o espaço delimitado por paus e o pano em volta, né? Então, o circo do pau fincado. Eles vieram para cá expulsos da Europa, os ciganos, e eram domadores, exímios cavaleiros, tinham cavalos e etc. Por isso, antes mesmo de Philip Astley ter um circo, já havia arte circense no Brasil. Obviamente, não em um circo como se conhece hoje. Os ciganos usavam tendas, que não sabemos exatamente como eram, mas existem essas referências normalmente negativas. Naquele tempo, nas festas sacras, havia bagunça, bebedeira
e exibições artísticas, de alguma forma até hoje, né? Quando a gente pensa nas festas populares e a Páscoa e toda essa questão da religião, de se trabalhar essas necessidades do povo, que também inclui aí a dança, a festa, esse lado mais do excesso, e depois vem a religião, como é a Páscoa, né? Naquele tempo, nas festas sacras, havia bagunça, bebedeira e exibições artísticas. Os padres escreviam relatos pondo a culpa nos ciganos e nos artistas. Bom, havia de tudo, até teatro de bonecos. Eles viajavam de cidade em cidade e faziam com que fizessem mais sucesso naquele lugar em função do gosto da população local. Aí uma observação importante: naquele momento, contudo, esses ambulantes não se configuravam como companhias de espetáculos, mas sim em pequenos grupos, muitas vezes com relação de parentesco, que se exibiam nos diversos lugares, tal como se dava nas festas populares, que tinha na Europa. Então, fato, existia atividade circense no Brasil no século XVIII, enquanto Philippe Astley criou o circo moderno, aqui já fazia circo. Aqui é uma foto de Piolim, né? Essa foto é de 1950 e eu acredito que... E esse era o figurino do Piolim. Então, como a gente vê ali o palhaço, né? O sapato grande, a calça muito apertada, a luva maior que os dedos, uma bengala também diferente, o chapéu. E quando os modernistas conheceram o Piolim, a impressão que eu tenho é que o interesse dos modernistas foi apenas para Piolim. E a gente não pode falar de Piolim sem falar de circo e sem falar das famílias de circo. Porque com o passar do tempo, aquele circo internacional que chegou no Brasil no século XIX, quando ele entra no Brasil e começa a itinerar pelo país, ele começa o que também? A absorver a cultura dessas regiões. Ou seja, o circo, por sua natureza, ele é antropófago. E é uma característica até hoje do circo incorporar as novidades. Então, o circo passava por uma cidade, tinha um artista local, se interessava para o circo, era contratado e começava a viajar com o circo. Então, se a gente tem desde do século XIX até 1920, esse circo, ele já não é mais o circo internacional. Ele já é um circo que assume a característica local. E essa característica, ela é feita com base nas possibilidades que cada local, que cada cultura tem. Então o circo tem uma questão de deslocamento. Como eram essas estradas? Naquela época eram os cavalos, eram os burros. Nos Estados Unidos vai ser um outro tipo de circo. Na Europa também se desenvolve um outro tipo de circo, e na União Soviética também um outro tipo de circo, e na África também. E cada uma, ela tem uma linguagem universal, porém local. Universal por quê? Porque tem a lona, tem a grande tenda, tem o pastel, tem a pipoca, tem inúmeros recursos que qualquer um, quando vê o circo, identifica como algo universal. E é local por quê? Porque ele absorveu essas características ao longo do tempo, fazendo essa itinerância. Então, é claro, quando os modernistas vão ao circo e já veem esse produto, esse resultado, eles enlouquecem. Se há uma busca deles de ir para o interior do Brasil, ver as festas populares, e absorver aquilo para a própria arte deles, né? Os modernistas têm o seu viés burguês, o seu viés de elite. E como foi mostrado no primeiro dia aqui da comemoração, eu fiquei surpreso com a quantidade enorme de alunos e ex-alunos da Faculdade de São Francisco
participando disso, fazendo isso acontecer. Muitas vezes na produção, né, que a gente chama de convidar os artistas, organizar o espaço e também financiando isso. Então, nessa época da República, o Estado não promoveu nada para a cultura. Formas de incentivo, surgimento de novos espaços, então tudo ficou na iniciativa do privado, do particular. E nisso, o circo foi o maior centro de entretenimento até meados do século XX, com a televisão, com a rádio, com o cinema, depois mais tarde com os shopping centers e com a internet, o circo perdeu público, é de se esperar, né? O Walter Souza, sobre esse corpo do circo, com esse corpo do circense, na qual os modernistas ficaram encantados, ele descreve: o fazer circense, inegavelmente ligado ao corpo, à habilidade física, que pode levar o exercício do sublime, mesmo o palhaço que encontra a matéria do riso no grotesco, precisa dispor da condição do sublime corporal. O circense é sempre aquele que foi mais além de algumas de nossas impossibilidades físicas, na elevação, no salto, na coragem, na força, no equilíbrio, na manipulação da magia, no domínio da natureza animal. O risco permanente, que é inarredável da profissão, exige não apenas aperfeiçoamento corporal, mas principalmente rigidez mental. Hermínia Silva, que é uma doutora em História do Circo pela Unicamp, sabe muito da história do circo, ela afirma: é possível até mesmo afirmar que o espetáculo circense era a forma de expressão artística de maior público, mobilizou durante todo o século XIX e até meados do século XX. E o circo, a Hermínia também fala, isso eu concordo com ela, o circo ele sempre esteve atento às novidades, às tecnologias. Então, enquanto a luz, a iluminação ainda era uma novidade em São Paulo, dentro do circo já tinha. Então o circo ele sempre teve a expertise de trazer essas novidades, essa arte mecânica, essa arte funcional, para dentro da lona e transformá-la em arte estética, em arte de beleza. E isso, sem dúvida nenhuma, é um chamariz para a população. O Circo du Soleil, por exemplo, eles investem milhões em tecnologia. E não é só a tecnologia da iluminação, da transmissão, do mise-en-scène, dos cenários, daquele palco que abre e vira uma piscina. Ele também investe em material humano. Então, existem departamentos do Circo du Soleil que pesquisam o risco. Então, uma atividade física, uma acrobacia, ou até mesmo uma gag do palhaço, que é a arte de cair, de fazer o erro, eles têm uma pesquisa com a educação física, com a medicina, de se verificar como o exercício repetitivo nesse corpo pode encurtar ou aumentar a vida útil desse corpo. Então, as artes, elas se saboreiam dessa tecnologia, né? Falando do Piolim, e já ir caminhando para o nosso final, o Piolim, ele brasileiro, nascido em Ribeirão Preto, em 7 de março de 1897, e falece em 1973. Ficou conhecido o almoço que os modernistas promoveram para o Piolim no restaurante do MAP. E nesse dia foi o dia 27 de março, para comemorar o aniversário do Piolim, e que foi publicado na revista em abril. Nos 50 anos de comemoração da Semana de Arte Moderna de 22,
Piolín instala a sua lona debaixo do MASP, que tem foto. E o prestígio desse palhaço foi tanto que, por meio de um decreto, oficialmente no Brasil, dia 27 de março, é comemorado o Dia do Circo. Então, esse é o mês do circo. Daqui a poucos dias é o Dia do Circo. E se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar que o circense comemora mesmo essa data, né? Então, uma coisa também interessante que talvez tenha chamado a atenção dos modernistas. Os pais do Piolín, do Abelardo, já eram brasileiros. Galdino Pinto, um empresário, teve vários circos, depois se juntou com outras companhias, vieram para São Paulo, armaram os pavilhões. A mãe de Piolín, chamada Clotilde Parmese, era uma exímia artista. Ela fazia o quê? Número de tiro sobre o cavalo. Então era uma mulher que ficava no cavalo, fazendo volteios e fazia tiros para acertar alvos. E isso pode ser um tema de uma outra palestra também, da gente comentar sobre a influência das mulheres ao longo da história do circo. E a gente percebe, naquela época os homens são os protagonistas, mas aí quando já chega ali com as primeiras escolas de circo no Brasil, as mulheres começam a ter o seu protagonismo, elas vão à frente do picadeiro. Então, o pai do Piolín, ele teve vários circos, né? Mas cria o Circo América, que é essa foto de 1918 do pai do Piolín. Então, o Piolín ele é formado por essas várias famílias, por esses vários artistas que passaram pelo circo e pelos circos que o Piolín percorreu. Então, quando ele chega em São Paulo, por volta dos seus 26, 27 anos, ele já é um artista completo, ele já é formado. E o Piolín, ele começou no circo fazendo as habilidades, ele já era um artista careca. E aí a gente vê um número, aos 12 anos, o palhaço Piolín, fazendo o número de ciclista. Então a gente conhece o número do Globo da Morte. Mas também tem o Cesto da Morte, que é esse da imagem, que ele começa no chão e depois esse cesto é elevado. E de novo, com a questão do ritmo, da questão da cadência do ciclista, são feitas as acrobacias, né? E um aspecto importante, quando o circo americano vai para Rio Novo, em Minas Gerais, explode no Brasil a epidemia da gripe espanhola. Inclusive, na época, o presidente, então, ele morre da gripe espanhola. E o circo, naquela oportunidade, ele suspende as suas apresentações, claro, e a sua lona vira o hospital da cidade. Então a gente também observa que o circo, ao longo do tempo, ele não é só o espaço do entretenimento, do espetáculo. Há momentos em que o circo vira hospital, vira escola. A lona do circo ela é utilizada para diversas funções. E eu achei peculiar esse fato da gripe espanhola, epidemia, como vocês veem que a história se repete, e os memorialistas do circo, eles falam que a mãe do Piolín, na época, ela fez um xarope e ajudava ministrando esse remédio para os doentes, né? E a importância desse ato por parte do Galdino, do circo americano em Rio Novo, foi de uma grandeza enorme, que depois ele ganhou o nome de uma rua. Então, para quem for em Rio Novo, se tiver alguém de Rio Novo, existe a Rua Galdino Pinto. Júlio Amaral de Oliveira, um paulistano pesquisador que se interessou pelo circo e acabou recebendo muito material dos circenses. Então, o pessoal do circo, os memorialistas, eles falam que ele ganhou um apelido chamado Julinho Boas Maneiras. Falam um homem muito educado, um gentleman,
e ele pedia para o circo esses cartazes de divulgação. Então, ele guardou a memória do circo durante muito tempo. E isso é importante, porque o circo ele não tem a tradição da escrita, era oral. Então, quando você dá para alguém guardar, ainda bem que se guarda isso, você consegue ter pontos sólidos, pontos de comprovação sobre determinado ponto do circo, né? Aqui, Júlio do Amaral de Oliveira fala que o circo moderno brasileiro começou em 1916. Chegou com Arres no Circo dos Queirolo, com a primeira dupla Augusto Excêntrico, Chicharrão e Arres, depois Piolim e Arres. Aqui nessa foto, a gente vê o circo dos Alcebiades. Eram 4 as famílias que se juntaram em 2 pavilhões na cidade de São Paulo naquela época. E o circo de pavilhão também é uma outra característica. O que é o circo de pavilhão? Normalmente, o circo ele é conhecido pela sua itinerância. Uma hora está aqui, outra hora está lá, está em outra cidade e assim vai. Quando o circo ele prolonga a sua temporada numa cidade, ficando 6 meses, 1 ano, a imprensa de São Paulo na época chamou de circo de barracão. Os circenses falam circo de pavilhão. Então, século XVIII, trupes de artistas, ciganos, depois as companhias de circo vindo da Europa para o Brasil no século XIX, muito atraídos pela riqueza do ciclo do café, e chega esse circo na cidade de São Paulo, em 1916, com esses 2 pavilhões. Já é o circo brasileiro, é o circo modernista, porque é um circo que ao longo de toda essa história, reunindo, agregando, assimilando isso, já é um circo que só existe no Brasil. E os modernistas ficam encantados com isso, né? Claro. Aí uma foto do circo do Piolim no Largo do Paissandu. Então a gente consegue ver ao fundo, à esquerda, as torres de São Bento, o Mosteiro de São Bento. Aqui o prédio dos Correios, e na próxima foto, que eu não consegui uma imagem melhor, mas dá para ver o Teatro Municipal e o circo. Então vejam, naquela época dava para ir a pé daqui para lá. O Centro de Memória do Circo, que foi fundado em 2008, é o único centro na América Latina responsável por preservar a memória do circo. E eles estão com uma exposição no Centro de Cultura da Juventude na Zona Norte, chamado O Circo Modernista. E lá eles trazem fotos e passagens e retratos de artes plásticas do modernismo com esse circo. Então, só para vocês verem, muito embora o encontro dos modernistas tenha acontecido em 1926, eu não encontrei ainda provas de que desses modernistas e dos estudantes da Faculdade de Direito Geral frequentando o circo. Porque o circo já estava em São Paulo nesse formato de circo modernista, de circo brasileiro, desde 1916. Então, por ser um espetáculo de entretenimento, de que chamava atenção as autoridades, o povo, era o grande tchananãs da época, né, onde todo mundo queria ir, eu acredito que os modernistas já iam a esse circo e já usufruíam disso. Aí vamos lá. Aqui. Ao substituir Chicharrão, os modernistas vão ao pavilhão e conhecem Piolim. Então essa também foi a época da transição do nome do Palhaço Careca para o Palhaço Piolim. E Chicharrão, na época, era o palhaço mais importante, era o que mais atraíam pessoas para dentro do espetáculo. E eles trabalhavam no Circo Queirolo.
Então o Chicharrão quis receber um cachê a mais, os sócios não quiseram dar, o Chicharrão ficou chateado, bravíssimo e saiu do circo, foi para o Rio de Janeiro. Quem substitui, usando a roupa do Chicharrão, daquele palhaço, é o Palhaço Careca, o Piolim. Mas é o Piolim com a roupa do Chicharrão. E os modernistas, quando vão no circo ver, eles pegam justamente esse momento da transição do Careca para Piolim e de Piolim assumindo esse palhaço brasileiro, do inteligente e do grotesco, do rural e do sofisticado. Também há passagens que comentam da fala do Piolim, da clareza da dicção dele, né? Aí aquilo que nos toca sobre, embora eu encontrei pouca referência dessa aproximação do circo do Piolim com os alunos da Faculdade de Direito daqui da USP, Walter Souza, ele traz: o tipo de humor usado por Piolim remete ainda ao bestialógico dos alunos do Largo do São Francisco. Entre eles, o romancista Bernardo Guimarães, que teria dominado essa prática, embora pouco tenha restado de sua produção humorística. Também é chamado pantagruélico. É definido pelo historiador Almeida Nogueira, contemporâneo do autor, de Escravizaura, da seguinte forma: o bestialógico era um discurso em prosa ou composição em versos, de estilo empolado, com propositais absurdos, engraçados pela extravagância. Por ampliação também se dava esse nome qualificativo a qualquer orações acadêmicas. Por pouco que se ressentissem do tom enfático que era peculiar a esse gênero, cremos que o inventor do bestialógico, ou pelo menos o seu introdutor na Academia de São Paulo, foi Bernardo Guimarães, que primava nesses torneios improvisando em prova ou em verso os jocosos despropósitos. Então a gente percebe por essa passagem que a relação foi muito mais profunda entre Piolim e os alunos aqui da Faculdade de Direito. O Piolim, ele... E como que os modernistas foram conhecer o Piolim, né? À época, um poeta francês estava aqui no Brasil, hospedado no Largo do Paissandu, onde dava para ver o circo, e já conhecia os modernistas. Então ele fica encantado com esse palhaço, um francês, e fala assim para os brasileiros: você tem que ver aquele palhaço. Aí eles vão e se encantam por Piolim. Então veja que curioso como se dá essa aproximação, que não foi em 22, muito embora note-se a presença muito forte do circo aqui perto. E essa real apresentação entre os modernistas e o Piolim só foi em 1926. Em 1929, que é onde é essa foto, eles fazem o Banquete a Piolim. Sem dúvida alguma uma sátira e também uma questão do antropofagismo, na qual esses modernistas reconhecem Piolim como um artista, como o maior artista do Brasil. E como o circo já tem a característica de assimilar por onde passa, os modernistas, de forma muito brilhante, propõem devorar Piolim. Então sai matéria de jornal, faz muito sucesso essa ideia do Almost Piolim, porque o Piolim era um artista famosíssimo, todo mundo conhecia, então qualquer tirinha de jornal que saiu o nome Piolim já chamava atenção. Eu achei relatos de que o Zé Celso Martinez, que foi aluno daqui também, foi convidado para esse jantar. Aí, né, precisa de uma pesquisa mais profunda. O prefeito de São Paulo, à época, também fora convidado para esse almoço e mandou representante. E assim foi feito, comeram uma feijoada lá e
fizeram uma brincadeira com o Piolín de deitarem na mesa, colocar frutas e cada um ia comendo, tirando um pedaço da fruta do Piolín, comendo, simbolicamente comendo o Piolín. E a foto abaixo é o Piolín no centro com os modernistas. Então tem Tarsila e tem um monte deles, né? E aonde que esse almoço foi feito? Ele foi feito no Mapping. E no aniversário de Piolín, de 27 de março de 1929, os modernistas promoveram no elegante salão da loja do Mapping, no seu segundo endereço na Praça do Patriarca, o banquete antropofágico. Piolín moqueado. O acontecimento foi publicado na revista Cruzeiro e assim na época sem um artigo, né? E o texto daqui, homenagem dos artistas de São Paulo ao criador de um gênero artístico, por Menotti Del Picchio. Mário de Andrade, lá na década de 30, eu consegui esse registro no livro. Ele faz a foto Nau Catarineta, registrada por Mário de Andrade na década de 30. Eu achei essa foto nesse livro aqui, nessa pérola, que é Palhaços do Nosso Povo, de Maria Malu e Monique Franco. É um brinco esse livro, porque elas são circenses contemporâneas, palhaças, e fizeram essa pesquisa nos palhaços do povo. Então veja, os modernistas, eles foram para o interior para ver como que era essa questão cultural do povo. Piolín, quando viajava pelas cidades, ele tinha contato com essas culturas populares. Ele via quais eram e quais são os palhaços do povo. Então, cada civilização, cada cultura e até mesmo os nativos brasileiros, os índios, eles têm a figura do cômico, do palhaço. Então, estudar a história do palhaço é interessantíssimo, porque o palhaço não está só ao circo, ele também está na área medieval, com os bobos da corte. Então, essa figura do excêntrico, do diferente, ele cumpre uma função social, sim, e muitas das vezes a arte impede a barbárie. E exemplos são vários, né? Então os livros estão aqui para quem quiser. E aqui uma coisa interessante, um dos palhaços do povo tem um rosto preto. Então eu não quero criar polêmica aqui, mas poderíamos falar numa outra oportunidade sobre esses tipos de palhaço. Eu não vou ler pelo adiantar da hora, mas o Mário de Andrade, em 1931, ele escreve sobre o Piolín, sobre a personalidade do Piolín, sobre a genialidade do Piolín. Ali em 1934, uma tira de jornal de Uberaba anunciando o Circo do Piolín, de 34. Aqui já é o Circo do Piolín nas décadas de 40 e 50, em Higienópolis, porque o prefeito de São Paulo começou a criar obstáculo para o Piolín instalar a sua lona aqui no centro. Então o circo ia para a periferia, e naquela época a periferia era Higienópolis, Pompeia. E veja, pensando hoje, essa distância é curta, mas para aquela época as pessoas não iam sair do centro para ir para Higienópolis. Mas mesmo assim, em Higienópolis o circo lotou, e eu conheço senhoras daquele bairro que têm memória de lembrar de ver o Circo do Piolín. Uma das características do circo brasileiro, que no primeiro ato preserva aquele circo de Astley, do número de habilidades, o malabares, o trapézio, a magia, e no segundo ato, o teatro comédia, circo-teatro. Então, o palhaço como figura central e principal do espetáculo, e vai lembrar que o palhaço ele também depende de outros artistas para ter o seu sucesso. Então no circo nada é em coletivo. Então isso é uma coisa muito interessante também, como os outros personagens também ajudam nesse espetáculo. Então aí fotos do teatro, aí já em 1972 do circo debaixo do MASP, o Pietro e Lina Bobardi
Pietro, na época diretor do MASP, querendo fazer essa homenagem, Piolín já no final de carreira, eles conseguem as autorizações e falam que foi dificílimo conseguir montar o circo aí. E também relata que durante o período que o circo ficou, o circo recebeu muita reclamação dos moradores do entorno da Paulista. Então, é sempre interessante ver essa relação da arte com a perturbação do sossego, que também seria outro tema, né? Ali o flyer da época do Circo do Piolín na Avenida Paulista, uma ilustração que está no MASP de Agostinho Batista Freitas, de como que eram aqueles dias do Circo do Piolín. Aí uma foto do Piolín já de idade. Aqui. O arquivo, para vocês terem uma ideia, né? Do arquivo Miruel Silveira, da Biblioteca da Escola de Comunicação da USP, ele conserva mais de 6.000 processos de censura prévia aos espetáculos de diversão pública. Walter Souza, ao estudar esses arquivos, em busca do que o Abelardo Pinto Piolín deixou entre 1933 a 60, constatou que no período mais de 450 peças encenadas em seu circo, no arquivo Miruel Silveira, de um total de 1.088 processos de peças encenadas. Então, quando a gente olha para o teatro, para a censura da arte, do teatro e do circo, existem 1.088 processos. Desses 1.088, 450 são do Piolín. Então isso também nos traz a força desse circo e a predominância dessa arte em relação a outras artes na época, né? Piolín também era sindicalista, lutava pelos direitos dos artistas e do teatro. Aí eu vou passar rápido aí fotos dele, né? Eu não consegui comprovar, mas dizem que essa pessoa aqui no meio é o Oswald de Andrade. Aqui o Piolín. E para encerrar essa parte, para a gente poder ir para o vídeo e já encerrar aqui o nosso debate, tanto Piolín quanto a Relia, no final da carreira, eles falaram da importância de se ensinar circo, de ter escolas, porque já naquela época o circo já não tinha tanta atratividade, então muitos circos fecharam e aqueles saberes iam morrer com as famílias. Então uma parte importante desse conhecimento se perderia. Então essa é uma foto do final da década de 70 do Circo Piolín, que existiu onde hoje é a Casa dos Artistas, o Retiro dos Artistas no Brooklyn. E essa pessoa aqui no meio, formada pela Escola Piolín, é Verônica Tamaoki, que hoje coordena o Centro de Memória do Circo. Aí depois disso teve o Circo Escola Picadeiro, lá na Cidade Jardim, na década de 80, e depois disso um boom de escolas de circo pelo Brasil inteiro. Praticamente em muitos bairros daqui de São Paulo você vai encontrar o ensino do circo. A Unicamp tem um departamento que pensa sobre circo, então, possamos dizer assim, que graças a Deus o circo começou a escrever, o circo começou a gerar documento escrito, começou a preservar a sua memória, de servir de ponto de partida para o aprimoramento da própria arte, né? Então, para encerrar aqui, viu, professor, e aos presentes nesse auditório bonito e aos que nos acompanham pela internet, esse trecho ele foi extraído do documentário Piolín, O Corpo e a Alma do Circo, que está disponível no YouTube. É belíssimo e emocionante, vale a pena. E aqui o registro para a gente ver de como que era esse corpo do Piolín em cena, como que era essa fala dele. E num primeiro vídeo ele sozinho encenando, e num segundo numa pantomima
que está ele de Augusto e o palhaço branco excêntrico. Então eu encerro a minha palestra de hoje com esse vídeo. Fiquem à vontade se quiserem fazer uma colaboração, um comentário. E eu agradeço ao professor Campion e à faculdade por poder falar de Direito e Arte, poder falar de Constituição e Circo e a influência do modernismo até os dias de hoje. Obrigado a todos. Vai querer fazer um encerramento? Se alguém quiser fazer algum comentário, está aberto. Qualquer coisa mesmo, inclusive sobre arte de rua, sobre o que vocês quiserem. Olá, pessoal online. Enfim, meus parabéns para o professor Rodrigo, muito boa apresentação, eu gostei demais. A minha pergunta, eu estava pensando numa frase que foi dita no meio da palestra, sobre a arte circense, principalmente a arte do palhaço, que enxerga o belo em várias coisas, principalmente no grotesco. A palavra que você usou foi grotesco. E um dos meus autores favoritos, que são o meu autor favorito, é o irlandês Oscar Wilde. E no prefácio do retrato de Dorian Gray, ele escreve sobre como o artista, a arte em si, tem essa capacidade de enxergar o belo em coisas belas, o belo em coisas grotescas. E no final ele faz uma provocação muito interessante, que aí vem a minha pergunta. Porque a gente, aqui na Faculdade de Direito, especialmente na dogmática jurídica, a gente é inclinado a pensar em conceitos muito práticos. A gente vai usar o direito civil para isso, o direito penal para isso. E no final do prefácio do Dorian Gray, o Oscar Wilde diz: toda arte é demasiadamente inútil. A minha pergunta é isso: você concorda com essa afirmação? Obrigado. Olha, é por isso que eu optei pelo direito constitucional, né? Porque para se ter uma visão melhor do direito, e depende de como responder essa questão, né? Porque se você for olhar do ponto de vista artístico, o inútil, o grotesco, a bobagem, o xingamento, é aquilo que a gente adora. Porque esse tipo de provocação faz com que a arte cumpra a sua função, que é o quê? Estimular e reprimir comportamento. Então, quando a gente vê a beleza no grotesco, a gente, primeiro, tem uma questão da sensibilidade e da generosidade.
E quando a gente coloca o palhaço nesse lugar, olhando o grotesco, vendo isso o belo, ou seja, fazendo da poesia de algo, de uma pedra, algumas das características do palhaço, da psicologia do palhaço. O palhaço, ele não tem nada a perder. Ele é o tempo inteiro sim. O palhaço está o tempo inteiro disponível. Ele está o tempo inteiro acreditando. Então o palhaço, ele está presente a todos os momentos. E enquanto houver crítica, a arte está funcionando. E sobre ela ser inútil, eu penso que é muito mais uma provocação, né? No sentido de que vá para esse lugar da crítica mesmo, da reflexão. Enfim, e o Oscar Wilde, se eu não me engano, ele também escreve de que a maior forma de controle da arte é não ter controle. Algo mais ou menos assim, né? Então, aí fica da mesma forma, quando a gente vai ler Mário de Andrade, existe uma ironia, existem várias camadas a respeito daquelas frases e tal. Então, assim, eu acho que eu espero ter respondido para você, né? Então, já que você ainda está na faculdade, vá para o direito constitucional, porque aí você vai ter, você vai pirar, né? Muita contradição, mas essa visão geral, abstrata, a forma de escrita do texto, para mim é artístico e isso é o que mantém o direito vivo, né? Essa forma de escrita. Mariana. Rodrigo, bom dia, parabéns pela palestra, adorei, muito interessante. Aliás, todas as palestras da semana foram maravilhosas. Quando você falou dos ciganos, nossa, eu arrepiei aqui, porque eu venho, parte da minha família são espanhóis, então minha avó, né, tinha, talvez porque a mãe, a bisavó dela falavam disso para ela. Quando eu era criança, os ciganos passavam, nós morávamos no sítio, os ciganos passavam na estrada, um pouco à frente da nossa casa. E eu lembro que a minha avó chamava todos os netos, que moravam todos muito perto, e ela chamava todos os netos e nós fechávamos as janelas e sentávamos em casa com medo do cigano. Então, quando você falou do cigano, eu senti ainda senti, parece que aquela sensação de criança da história dos ciganos. Agora, um comentário que eu não conheço o vocabulário, os termos, né, empregados, né, nessa arte circense, enfim. Mas você o tempo todo usou a palavra palhaço. Tem, me parece, uma outra tendência, me perdoe a ignorância no assunto, mas parece que eu já ouvi falar assim, alto. Gostaria que você comentasse, porque eu fiquei observando o tempo todo que você só usou a expressão palhaço. O uso da nomenclatura sobre esse ser diferente, disforme, grotesco, simpático, gentil. Eu prefiro utilizar palavras em português. Então, o palhaço, ele está presente dentro do circo, dentro do teatro, dentro da televisão, na rua. O termo clown é um termo importado e com o tempo, quando se fala clown para dentro do circo, para dentro da arte, é aquele tipo de palhaço do teatro. Eu já entendo que palhaço é um só. Não importa o lugar que ele está, ele vai conseguir se comunicar da forma que for. Agora, é recente, enfim, infelizmente as pessoas utilizam o termo clown de alguma forma de, talvez, sabe, aquela coisa assim, todo político é palhaço, então vamos usar clown para criar uma diferença, mas não. A gente tem que parar de usar o nome palhaço ou tudo é circo com as coisas pejorativas, da mesma forma como ciganos, e que a gente tem que colocar as palavras no lugar certo. Então, palhaço para mim é esse sujeito que está em todos os lugares comunicando da sua forma.
E clown é uma coisa mais recente e também pode ser visto como palhaço de teatro. Responde. Na verdade, eu até peço desculpa, porque não é nem uma pergunta, é só uma contribuição mesmo, um comentário que eu queria falar. Aliás, aproveitando o gancho da última fala sobre os ciganos, né? É interessante, eu também prestei muita atenção nessa parte, foi uma parte que me fascinou, porque eu tenho uma irmã, né, que ela fez mestrado na Europa e está morando por lá, ela mora na Hungria. E a Hungria tem uma população, uma minoria de ciganos muito grande, né? E é interessante porque você pensa na Europa, na União Europeia, você pensa em países progressistas, abertos a imigrantes, mesmo que tenham forças lá que são contra tudo isso, coisas nacionalistas, você pensa em países progressistas, que são abertos a imigrantes, que são multiculturais, né? Mas os ciganos lá dentro, até hoje, eles são um povo muito oprimido, né? Não vou julgar a sua mãe, né? Porque é o ambiente que ela, que é o ambiente que ela cresceu, é o que ela aprendeu, né? Mas até hoje, lá é assim. Então, por exemplo, minha irmã estava contando uma história, eu queria compartilhar aqui. Uma amiga dela, né, também imigrante, negra, foi contratada por uma empresa para fazer parte de um grupo, né, da empresa para falar sobre diversidade, combate ao racismo. E essa amiga da minha irmã falou, eu agradeço a iniciativa, eu acho muito bacana, porém, como negra, eu acho que o problema não é o racismo contra negros, é o racismo contra ciganos. E o pessoal da empresa ficou abismado com isso. Como assim? Racismo contra ciganos? Não, ciganos é um outro caso. Não é racismo que a gente faz com eles, é um negócio diferente, né? Então, até hoje, é um povo oprimido, é uma cultura censurada, mas você pega o que sai dela, como por exemplo, muito da arte circense, né, que também incorpora vários outros elementos, mas você vê que dessa opressão, dessa censura, acaba escapando algo muito bonito e acaba se espalhando pelo mundo também, né, com toda essa diáspora e tal. Então é só um comentário que eu queria fazer mesmo em relação a isso. Não, e você está certíssimo. Quando a gente estuda a violência nessa parte contemporânea do século passado, nosso século, as minorias, elas sempre são atacadas. E parece que o opressor escolhe aquela minoria que tem maior dificuldade de se defender. Então, sejam os ciganos e até mesmo o circo, quando ele é atacado, o circo é um conhecimento oral, você não tem registro histórico, você não tem a parte escrita, que querendo ou não, isso legitima uma arte na sociedade. Ter esses registros, né? E cabe a nós, da pós-modernidade, a indignação e falar sobre essas coisas. E não só isso, e também tomar atitude, né? Como futuros advogados, enfim. Usem da indignação para poder começar a romper esses abismos. Né? E como você mesmo falou, a gente tem muito a aprender na diferença. O circo, ele também se caracteriza, a beleza do circo está na sua diversidade, na sua diferença. Então você tem o malabares, o palhaço, o acrobata, isso é diversidade. E quando a gente coloca a diversidade para fazer algo, saem espetáculos enormes. Então o circo, ele também tem muito a ensinar sobre essa questão da diversidade, da tolerância, o que é super polêmico no circo, né? Porque uma coisa é dentro do circo, outra coisa é como os de fora veem o circo. E só para pontuar aqui, para deixar uma fagulha. Existe aqui em São Paulo, é muito curioso, assim, de que você percebe alguns tipos de circenses que são mais alinhados a essa parte da direita da política e um outro tipo de circenses mais à esquerda. E os embates que saem disso é maravilhoso, né? Então... Muitíssimo obrigado, doutor Rodrigo Bucchignani, advogado que tem a capacidade, como poucos, se é que existem outros, mas como poucos, de falar sobre o direito, sobre os palhaços e sobre as palhaçadas, com muita poesia e com muito sentido jurídico também. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Foi excepcional a tua intervenção, a tua exposição, a tua palestra.
eu convido a todos, aqueles que estiverem nos acompanhando pela internet, para a última sessão desta semana de comemoração do centenário da Semana de Arte do 22. Hoje à noite, sexta-feira, nós teremos às 19 horas justamente uma apresentação circense, para a qual o Dr. Rodrigo está mais do que convidado e já confirmou a presença. E logo depois, às 19h30, nós temos uma apresentação de dança também no Pátio das Arcadas. E depois disso, não faz parte da programação, mas não deixa de ser algo bastante interessante. Depois disso, na sequência, haverá uma balada aí no Porão do 11 e os alunos, enfim, estão cuidando disso, organizando estudo. Eu agradeço muito novamente à Academia de Letras, à biblioteca, ao todo o pessoal que apoiou esse evento e particularmente ao Dr. Rodrigo Buchignani pela magnífica exposição. Muito obrigado.